Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e hoje vamos estudar a responsabilidade civil subjetiva, que é aquela determinada com a aferição de culpa. A responsabilidade se relaciona ao dever de indenizar nascido da prática de um ato ilícito, que pela disciplina da lei decorre de dolo, culpa ou do abuso de direito. Conforme o fundamento que se dê à responsabilidade, a culpa será ou não considerada elemento da obrigação de reparar o dano. Assim, a responsabilidade será subjetiva quando fundamentada na ideia de culpa. A prova da culpa do agente passa a ser pressuposto necessário do dano indenizável. Nessa concepção, a responsabilidade do causador do dano somente se configura se agiu com dolo ou com culpa. A regra geral prevista na norma é a responsabilidade civil subjetiva, baseada na teoria da culpa. Dessa forma, para que o agente responda civilmente, é necessária a comprovação da sua culpa genérica, que inclui o dolo e a culpa em sentido estrito. Importante destacarmos aqui que alguns autores não consideram a culpa como um dos requisitos componentes da responsabilidade, por faltar-lhe o aspecto da generalidade. O dolo é a intenção de prejudicar e está relacionado com a consciência de praticar ato proibido ao desejo de incidir no ilícito cível ou penal. Ocorre quando se busca determinado resultado e se age exatamente no sentido de obtê-lo. Em sentido amplo, a culpa é a inobservância de um dever que o agente devia conhecer e observar. O elemento objetivo da culpa é o dever violado, e a obrigação de indenizar decorre da existência concomitante da violação de direito e o dano. Compõe-se a culpa dos seguintes elementos: a voluntariedade do comportamento do agente, a previsibilidade do dano causado e a violação de um dever de cuidado. Quando as consequências da conduta são imprevistas ou imprevisíveis, não há como configurar a culpa. A culpa civil em sentido amplo ou genérica abrange não somente o ato ou conduta intencional, o dolo, mas também os atos ou condutas eivados de negligência, imprudência ou imperícia. É o quase delito ou culpa em sentido estrito. A culpa em sentido estrito abrange a imprudência, a negligência e a imperícia. E o que significam cada um desses termos, professor? A negligência é a falta de observância do dever de cuidado por omissão. Tal ocorre, por exemplo, quando o motorista causa grave acidente por não haver consertado a sua lanterna traseira por preguiça. Já a imprudência se caracteriza quando o agente culpado resolve enfrentar desnecessariamente o perigo. O sujeito, pois, atua contra as regras básicas de cautela. É o caso do indivíduo que manda o seu filho menor alimentar um cão de guarda, expondo-o ao perigo. Por fim, a imperícia, que decorre da falta de aptidão ou habilidade específica para a realização de uma atividade técnica ou científica. É o que acontece quando há o erro médico em uma cirurgia em que não se empregou corretamente a técnica de incisão. A culpa em sentido estrito pode ainda ser classificada quanto à origem, quanto à conduta do agente, quanto ao critério da análise pelo aplicador do direito e quanto à presunção. Quanto à origem, a culpa poderá ser contratual, onde há desrespeito a uma norma contratual ou à boa-fé objetiva, e extracontratual, quando resultante da violação de um dever jurídico ou em um abuso de direito. Quanto à conduta do agente, a culpa poderá ser incomitendo, caracterizada por ato positivo do agente, enquanto a culpa em omitendo está alinhada à negligência, ao ato omissivo. Quanto ao critério da análise pelo aplicador do direito, a culpa poderá ser considerada em concreto, sendo a conduta analisada de acordo com o caso concreto ou em abstrato, na qual leva-se em conta a normalidade do comportamento humano. Por fim, quanto à sua presunção, surgem três modalidades de culpa. A primeira é a culpa em vigilando, na qual há uma quebra do dever legal de vigilância. A segunda é a culpa em eligendo, que decorre da escolha ou eleição feita pela pessoa a ser responsabilizada. A terceira e última é a culpa em custodiendo, que decorreria da falta de cuidado em se guardar uma coisa ou animal. Devemos também mencionar a culpa concorrente. Constatado que ambos os partícipes agiram com culpa, ocorre a compensação, resultando na imputação de culpa à vítima, que também concorre para o evento. Assim, se o grau de culpa é idêntico,
a responsabilidade se compensa. Atenção! As modalidades de culpa estão em desuso ante a teoria do risco, abraçada pelo atual Código Civil, que prestigia novos casos de responsabilidade civil objetiva que serão oportunamente estudados. Mas devemos estudá-las em razão da sua presença doutrinária e jurisprudencial. Também devemos destacar que a ideia de degradação da culpa ganhou no Código Civil, que determina que, se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. E com essas observações encerramos a aula de hoje. Não deixe de consultar o seu material didático disponibilizado na sua área do aluno. O seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de você. Persista nos seus esforços, bons estudos e até o nosso próximo encontro.